Estamos de volta com os Pingos nos Is para você que nos escuta pelo rádio também. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. Já temos outro entrevistado na linha, produção? É isso aí? Então vamos só introduzir aqui a razão dessa entrevista, que ontem nós comentamos uma declaração do deputado Ricardo Barros, do PT, que é relator da Lei de Abuso de Autoridade na Câmara. Ele disse o seguinte: se precisar demitir o presidente, nós demitimos. Ele não pode demitir o Congresso. A palavra final é nossa. Ele é que tem que querer estar de bem conosco. Se ele não quer, está ótimo para nós. O Congresso está vivendo um ótimo momento com essa independência. Fecho aspas. E isso foi no contexto de um encontro, né? A notícia estava associada a esse encontro, em que os parlamentares queriam a liberação de cargos e verbas relacionadas à aprovação da reforma da Previdência na Câmara, de acordo com o jornal. Então, o deputado Ricardo Barros, do PP, está na linha com a gente. Boa noite, deputado. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto e Trindade. Bom falar com vocês. Deputado, por que o senhor houve, de fato, essa reunião em que se pediu liberação de cargos e verbas? A reunião da bancada do Paraná se deu com o general Ramos no contexto, né, de articulação que o general, como que é a sua responsabilidade agora, ele tem que fazer com o Congresso. Eu, pessoalmente, não pedi nenhum cargo, não indiquei nenhum cargo para o governo, e quem ofereceu verbas aos parlamentares foi o governo. Ninguém pediu recurso nenhum para os seus municípios, para as suas bases, para votar a reforma da Previdência. O que eu fiz foi uma declaração no sentido de que nós já votamos este ano a emenda de bancada impositiva, ou seja, as emendas que as bancadas estaduais fazem para obras estruturantes dos seus partidos, nos seus estados, o governo tem que executar. As emendas individuais, o governo tem que executar. Então, como o presidente Bolsonaro inaugurou, né, um modelo não de presidencialismo de coalizão, nós estamos vivendo um momento diferente no Congresso. E, como eu disse, estamos muito felizes com este novo modelo de independência, onde o Executivo é o Executivo, o Legislativo é o Legislativo. Os partidos não têm ministros, não participam do governo, não têm responsabilidade com as ideias do governo. Então, é um momento importante para o Brasil, é um novo momento, né, que está dentro do discurso que o presidente Bolsonaro se elegeu, mas eu não estou extorquindo ninguém, eu não pedi recursos, eu não indiquei pessoas, este foi até o contexto, e o general Ramos, entrevistado na mesma matéria que vocês leram, disse que a minha declaração não teve nenhuma intenção provocativa e que eu fiz apenas uma explanação sobre o presidencialismo de coalizão, que é o que de fato eu fiz. Então, eu entendo que o tal do like, né, do clique, põe lá uma manchete que chama atenção, ótimo, eu de fato falei, porque nós já demitimos 2 presidentes e temos a prerrogativa de fazer, não estou ameaçando, só estou constatando. Né, mas quando há um crime de responsabilidade, né, deputado? Do Congresso fazer. Para haver impeachment é preciso haver um crime de responsabilidade, é preciso haver uma causa ali jurídica num processo jurídico-político. Quer dizer, a Dilma houve a fraudes fiscais, o Fernando Collor de Mello houve todo aquele escândalo que começou com o Fiat Elba. No caso do Jair Bolsonaro, não vai haver impeachment por causa de falta de liberação de cargos e verbas, né? Não, porque não é este o assunto e não é esse o tema. Você insiste em querer contextualizar equivocadamente. Não estou contextualizando equivocadamente, só estou dizendo que isso não é motivo para impeachment, é bom deixar claro. Vocês leiam o contexto da matéria, aí você faça a sua argumentação, você não quer vincular impeachment com não liberação de verbas e cargos, até porque eu disse claramente que o Congresso vive um excelente momento de independência, e independência pressupõe não ter cargos e nem verbas. Então, é importante que vocês entendam, né, que não podem fazer a versão que vocês querem de uma reunião em que vocês não estiveram. Eu estava lá, o general Ramos estava lá, as nossas declarações são coincidentes de que não houve este clima que se pretende criar, e não é este o nosso papel no Congresso Nacional. Nós estamos lá para votar aquilo que nós acreditamos e que a nossa base, nós somos a representação do povo brasileiro. A nossa base nos impõe. Eu não aceito essa vinculação de que o impeachment que eu citei está vinculado à liberação de cargos e verbas. Eu disse que é prerrogativa do Congresso afastar o presidente, como é prerrogativa do Congresso votar leis e derrubar vetos,
como é prerrogativa do Congresso votar emendas constitucionais e promulgar emendas constitucionais. Então, nós temos a última palavra e isso é um direito constitucional do Parlamento. Certo, deputado. A gente está comentando ontem, né? A gente comentou aqui a notícia do jornal. A notícia do jornal veio assim e o senhor, de fato, deu uma declaração sobre demitir o presidente, que, obviamente, soou como uma possível ameaça, uma peitada no presidente para ele atender demandas do parlamento, seja quais forem. Não estou dizendo que ele se referia à questão de liberação de cargos e verbas, mas que o senhor colocou assim: se precisar demitir o presidente, nós demitimos. Ele não pode demitir o Congresso. Não, eu não aceito você dizer que eu estava extorquindo o presidente, não é esse o contexto. Não, eu não disse isso, deputado. Você está colocando palavras na minha boca. Eu estou dando aqui a oportunidade. É ótimo que o senhor esclareça qual é a sua posição e esse programa está abrindo espaço para o senhor esclarecer a sua posição e o senhor está esclarecendo aqui aos ouvintes e espectadores com a ajuda da equipe da JP de Maringá, a qual eu agradeço muito. Augusto Nunes. O senhor disse, ou então se o senhor não disse, o senhor pode negar agora. Não, eu disse. Não, que convém que o presidente precisa estar de bem com o Congresso. Exatamente. O que ele precisa fazer para estar de bem com o Congresso? Ele precisa governar bem. Uma eleição presidencial, e vocês sabem muito bem disso, é a economia. Se a economia vai bem, os governos são reeleitos. Se a economia não vai bem, os governos não são reeleitos. Não importa se são de esquerda, de direita, se são conservadores ou progressistas. Vocês viram as crises europeias, onde vários países mudaram de governo. Os que estavam na esquerda foram para a direita, os que estavam na direita foram para a esquerda. O Brexit está aí em discussão, nós temos problemas na Itália, que tinha uma coalizão de direita e agora tem uma coalizão de esquerda para governar, com o mesmo parlamento eleito. Portanto, essa questão é uma questão de resultado da postura do governo. Sim, mas se resolve na eleição, certo, deputado? General Ramos foi deputado, é a eleição que os parlamentares. É a eleição que se presta a resolver isso, certo? É o que o senhor está dizendo? É a eleição, claro. Então, por que a lembrança da possibilidade do impeachment? Porque é uma prerrogativa do parlamento. Eu falei uma frase completa. Eu disse, nós votamos as leis, o presidente veta, nós podemos derrubar o veto. Nós votamos a emenda constitucional e promulgamos a emenda constitucional sem o executivo. E nós temos a prerrogativa de afastar o presidente. E a nossa é sempre a última palavra. Esse foi o contexto que eu disse, não foi especificamente em relação à questão do impeachment, foi na prerrogativa constitucional que o Congresso tem. Então, meus amigos, eu estou colocando isso aqui, e isso já está escrito na matéria também. Tem a declaração do general Ramos, tem a minha declaração, que o Congresso está muito bem nesse momento de independência. E se eu estou dizendo que está bem no momento de independência, obviamente, eu não quero me vincular ao governo e não quero ter cargos e nem quero negociar verbas, eu quero ter a liberdade de votar. Então, pode ser que outros parlamentares estejam buscando o entendimento com o governo, mas não é a minha postura e não pode ser colocado de que eu estava vinculando o impeachment à liberação de cargos e verbas. Isso nunca existiu e qualquer pessoa que estava na reunião vai poder assegurar isso. Agora, deputado, o senhor disse que o Congresso vive um bom momento. Nas pesquisas mostram que a imagem do Congresso não é boa com o povo brasileiro. Então, se está vivendo um bom momento, por que a credibilidade do Congresso não corresponde a isso? Olha, vamos ao contexto. O Congresso tem a sua imagem crescente, você sabe disso. A aprovação do Congresso está crescendo. Nós votamos a reforma da Previdência, nós vamos votar a reforma tributária, nós votamos o abuso de autoridade, vamos votar o pacote anticrime. Nós temos uma agenda própria nossa, a lei de saneamento, e que está sendo votada com rapidez, porque ela não depende do governo concordar ou não com as matérias. É o parlamento que está se impondo sobre a agenda nacional. A reforma tributária nunca foi votada antes, porque o governo federal detém 70% de toda a arrecadação nacional e não quer abrir mão disso. Então, por mais que foram feitos bons relatórios pelo Mussa Demes, pelo Sandro Mabel, pelo Raul, nunca se foi a voto, porque o governo federal, que tinha articulação com o Congresso, presidencialismo de coalizão, não tinha interesse. Agora vamos votar a reforma tributária. E vamos votar justamente porque o governo está desarticulado com o Congresso e os nossos eleitores querem a reforma tributária. Então, é esta liberdade que nos interessa. E o Congresso está melhorando, sim, a sua avaliação.
sofremos um ataque aí de 5 anos de Lava Jato, dizendo que todos os políticos são corruptos, são ladrões, o que não é verdade. Alguns são, e agora nós estamos descobrindo que alguns juízes também são corruptos, e alguns promotores também, procuradores também são corruptos. Quem é corrupto, deputado? Quem o senhor está acusando aqui em Os Pingos nos Is, na Jovem Pan, de corrupto? Qual é o nome da pessoa que o senhor está acusando de cometer um crime de corrupção? Juízes. Estou dizendo que há juízes. Não, quem é o juiz, deputado? Acusação genérica não dá, né, deputado? Não, desculpa, você está me dizendo que não tem nenhum juiz e nenhum promotor condenado? Não, eu estou perguntando quem o senhor considera corrupto, já que o senhor está fazendo uma acusação, a acusação não pode ser genérica, né? Olha, eu estou dizendo que existem juízes corruptos, que existem promotores corruptos. Onde? Na Lava Jato? Também, tem médico, tem tudo. E tem jornalistas marrons também. Eu estou dizendo que esse é o contexto do Brasil, do que nós vivemos. Agora, nós, políticos, ficamos sofrendo um ataque muito intenso da Operação Lava Jato, com os seus argumentos e as suas razões. A primeira sentença já foi anulada, muitas outras serão. Nem tudo que foi feito lá foi feito dentro da lei, como já disse o Augusto Aras, o novo Procurador-Geral da República, que disse que a Lava Jato fez um grande trabalho, e eu reconheço, fez um bom trabalho de combate à corrupção, que todos nós reconhecemos, mas devia ter agido dentro da lei. Né? O senhor acha que existe algum inocente preso, deputado? Mas existe algum inocente preso pela Lava Jato? Congresso, e vamos chegar lá. Hein, deputado, existe algum inocente preso pela Lava Jato? Já tivemos, sim, um ex-diretor da OAS que ficou preso 1 ano, depois foi inocentado, né? E temos outros casos de pessoas que não necessariamente pela Lava Jato, porque nós não estamos discutindo aqui a Operação Lava Jato. Nós estamos discutindo o Judiciário, o Executivo, o Legislativo e o cidadão brasileiro de um modo geral. Né? Recentemente, teve uma pessoa que ficou 5 anos preso, foi solta, matéria do Fantástico, teve outra que a irmã foi presa no lugar da outra irmã. Os erros do judiciário são comuns, corriqueiros. Né? Não se pode querer cegamente defender uma categoria que, como se lá nenhum problema existisse. Existem sim, mas é uma corporação muito forte, põe tudo para baixo do tapete. O Conselho Nacional de Justiça é mais correto, pune mais. O Conselho Nacional do Ministério Público é mais corporativo e praticamente arquiva tudo. José Maria Trindade, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, deputado. Diga, Zé. Deputado, eu já conversei algumas vezes com o senhor sobre a situação atual do Congresso. A impressão que eu tenho é que o Congresso tradicionalmente brigou por mais poderes, por mais atitude, e o Congresso sempre foi muito oprimido ali pela força do Palácio. Aí chega o presidente Jair Bolsonaro e dá a liberdade total do Congresso, não nomeando ministros de partidos políticos e não aceitando troca-troca. De certa forma, foi uma liberdade para o Congresso Nacional agir da maneira que quisesse. Isso provocou uma dificuldade muito grande. A gente nota lá, nós já falamos exatamente sobre essa dificuldade de se militar politicamente. E agora, eu tenho a impressão de que é como aquela história do cachorro que corre atrás do carro, latindo, quando o carro para, ele não sabe o que fazer. O senhor disse que o Congresso está num bom momento, mas o Congresso meio perdido, por exemplo, aí nesse debate com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e aprovando propostas que o governo quer, de qualquer maneira. Quer dizer, o Congresso está perdido, não é um bom momento do Congresso mesmo. Desculpa, você está equivocadíssimo. O Congresso vive o seu melhor momento. Nunca votamos matérias com tanta velocidade, nunca atuamos de forma tão precisa. Isso é verdade, a gente viu a lei de abuso de autoridade ser aprovada rapidinho. Pois não? Não, só comentando que, de fato, a lei de abuso de autoridade foi aprovada rapidinho. Houve um requerimento de urgência, já botaram para votar ali, não foi depois da MP da Liberdade Econômica. Foi votada há 2 anos atrás pelo Senado. Sim, mas naquele dia foi tudo depressa. Aguardando votação, não chegou do Senado num dia, foi votado no outro, e foi votada com minha relatoria, mantido totalmente o texto do Senado. Agora, você me desculpa, está escrito lá na lei de abuso de autoridade que prender ou manter preso em desconformidade com a lei é abuso de autoridade. E foi vetado. Então, nós queremos, por acaso, algum cidadão quer ser preso se ele não fez nada contra a lei? Claro que não. Então, vocês me desculpem. Ali, o presidente Bolsonaro fez uma média com o Moro, com a turma das associações de juízes promotores, vetando algumas coisas, mas confiando que o Congresso ia derrubar, porque ele mesmo não tem essa convicção. O fato é que a lei de abuso de autoridade foi votada com absoluta transparência e, em maio, o presidente Rodrigo Maia, disse: após a votação da Previdência, votaremos a lei de abuso de autoridade.
Só terminamos em agosto de votar e foi votada a lei de abuso de autoridade. E como votaremos o pacote anticrime, como votaremos a reforma da tributária e votaremos a mudança na lei da improbidade. Tudo isso para que fique mais transparente, mais claro, qual é a regra do jogo no Brasil. E a regra do jogo no Brasil tem que ser a garantia dos direitos constitucionais dos cidadãos. A presunção da inocência, o direito ao justo processo legal. Esses direitos constitucionais estão sendo atropelados há muito tempo e que precisam ser resgatados para o cidadão. É isso que nós estamos fazendo, deixando mais clara a legislação para evitar essas distorções na aplicação da lei. O senhor acha que com critérios como enquadramento por crime de abuso de autoridade para decisões por satisfação pessoal ou capricho, isso deixa mais clara a legislação? Claro. Se um juiz como é que se identifica isso? Por capricho, né? por seu capricho pessoal, se um promotor denuncia alguém por seu capricho pessoal, como é que se identifica isso? Se prende alguém por seu capricho pessoal, obviamente é abuso de autoridade. Como é que se identifica isso? Qual é o critério objetivo? Quem julga, você sabe quem denuncia abuso de autoridade? É o Ministério Público. E quem julga é o Judiciário. Então, vocês me desculpem, dizer que atrapalha a função do juiz uma coisa que ele mesmo que vai julgar se foi abuso ou não, está afrontando a inteligência da população. O judiciário é que decide se houve abuso de autoridade ou não. Então, dizer que o juiz não saberia avaliar o que é sem justa causa, o que é sem fundamento legal, o que é em desconformidade com a lei, claro que ele sabe. Em desconformidade com a lei é uma decisão tomada e que não tem nenhum artigo de lei que dê amparo àquela decisão. É claro isso. Sim, deputado, mas se amplia os critérios subjetivos e deixa na mão de um juiz decidir conforme queira. Diga, Augusto. Não, deputado, sim. Eu queria saber o seguinte, o senhor disse, eu concordo, que em todos os ambientes aí existem pessoas que cometem crime, sim. O senhor apoiaria, eu suponho que até no Supremo, o senhor apoiaria a CPI da Lava Toga se estivesse no Senado? Bom, eu estou à disposição para assinar, né? A CPI da Lava Jato, da Vaza Jato, da Lava Toga e qualquer outra, né, que interesse aos brasileiros, que seja uma comissão de inquérito que tenha como interesse principal garantir os direitos dos cidadãos na Constituição. Pois bem, para que isso aconteça, um momento deputado, importante do Congresso. E essa discussão toda, né, quando vê que vai sair a CPI da Lava Jato, então assina a CPI da Lava Toga como retaliação. Isso não funciona muito bem no contexto. Mas as CPIs certamente revelarão... Deputado, como o senhor diz... Para todos nós. Não, como o senhor diz que todos... Eu concordo, tudo deve ser investigado. Agora, para que todos sejam igualmente investigados, você não acha que é hora de acabar com o foro privilegiado? Já acabamos, né? O Supremo já acabou com o foro privilegiado dos políticos. Acabar com tudo, deles mesmos. Imunidade parlamentar, essas coisas, ficar exposto, como nós todos, né? Sim, mas político não tem mais foro privilegiado, não. Quem tem foro privilegiado é juiz e promotor. O deles, eles não acabaram. O nosso, eles já acabaram. É só ver a decisão que o Supremo Tribunal tomou. Por que o senhor acha que nenhum deputado envolvido na Lava Jato foi punido até agora pelo Supremo? O Supremo é muito lento? Bom, aí, amigo, tem o problema do abuso de autoridade. Qual é o problema que se dá aí? O problema é que faz-se uma entrevista coletiva, acusa-se uma pessoa de diversas irregularidades, né? Condenam essa pessoa moralmente em todo o país, sequestram a honra da pessoa e depois de 5 ou 6 anos não denunciam para que ele se defenda e prove que não deve e não arquivam. Então isso é uma jogada, né, da estrutura de justiceiros que querem implementar aos políticos, impor aos políticos a pecha de que são o problema do Brasil. E quando atacam um político e depois não conseguem provar, nem arquivam e nem denunciam. Então, fica aquela entrevista que eles deram, acusando a pessoa, e não dão nem o direito da pessoa se defender. Isso é desumano, isso é sequestrar a honra das pessoas. Nós, políticos, o nosso patrimônio é a nossa imagem. E nós estamos aí sendo abusados sucessivamente por este modelo que se estabeleceu,
onde se manda prender, se manda fazer a condução coercitiva, se manda execrar publicamente, porque quando vai prender alguém, a imprensa já está lá avisada, 6 horas da manhã na porta para filmar, né? E depois não se prova nada contra aquela pessoa, eles ficam constrangidos de arquivar, porque fizeram todo aquele estardalhaço e não acharam nada, e também não tem elementos para denunciar. Estão sequestrando a honra das pessoas, né? Prendendo quem não deve ser preso, só para tentar construir a imagem de que todo político é bandido. E daí depois o Deltan Dallagnol disse que queria ser senador. O Moro é candidato a presidente da República. Então eles querem destruir a classe política. O Moro não é candidato a presidente da República até o momento. Não há nenhuma candidatura do Sérgio Moro. Agora, deputado, o senhor falou tanto aí que os juízes são corruptos, não quis nomear nenhum, defendeu a lei de abuso de autoridade. Os ministros do Supremo são imunes a crime, enquadramento em crime de abuso de autoridade? Quer dizer, ninguém os investiga por um inquérito ilegal, por uma censura a uma revista que publicou o codinome de um ministro na Odebrecht. Eles ficam totalmente imunes? O senhor não apoia nenhuma investigação envolvendo ministro do Supremo? Eles não são imunes. Não, eles não são imunes. O corregedor pode perfeitamente promover essa denúncia provocada por alguém que vai lá provocá-la e o colegiado do Supremo vai decidir. Não é um que decide, é o colegiado que decide. E por que não o Senado pela CPI da Lava Toga? Só um minuto. O Supremo está votando por 6-5. Vários temas relevantes para o Brasil estão sendo votados por 6-5. Ou seja, não há consenso. É um absurdo que o Supremo Tribunal Federal seja dividido meio a meio sobre temas tão relevantes que estão escritos na Constituição. Está escrito lá, né, que a presunção de inocência é um direito constitucional. Está escrito lá, portanto, que ninguém será condenado até trânsito em julgado. Mas aí eles resolvem entender que pode prender no meio do processo. Mas essa é a interpretação do senhor, deputado. Tem 5 ministros, pelo menos, que não pensam assim. A interpretação é do que não está escrito, ou do que está mal escrito. O senhor está agindo como se o senhor fosse jurista. Especialista em direito constitucional. A decisão que está valendo, só para deixar claro para os ouvintes, a decisão que está valendo é do plenário do STF de outubro de 2016 a favor da prisão em segunda instância. Se é disso que estamos tratando aqui, uma decisão que foi tomada por 6-5. Foi decidida no plenário e a maioria dos ministros que compunham o STF naquela ocasião decidiu pela prisão após condenação em segunda instância. Diga, deputado. Está escrito na Constituição, está escrito ao contrário na Constituição. Mas não vale a jurisprudência, deputado? Vale a jurisprudência, mas o Supremo ele deve interpretar a Constituição naquilo que não está dito ou naquilo que está mal escrito. Mas não pode ler a Constituição ao contrário do que está escrito. Sim, mas ele decidiu. E o senhor está defendendo o descumprimento da decisão? Está defendendo a alteração da jurisprudência. Eu sou daqueles 5 que discordam. Estou junto com os 5 ministros do Supremo que discordam. Né, que acham que não, que está escrito na Constituição. Então, o senhor está em minoria, precisa respeitar. E quando for julgado novamente, que está sendo adiado sucessivamente, né, pode ser que o Supremo agora entenda por outra formação de membros que a Constituição de fato fala. Mas até lá o senhor está em minoria e deve cumprir a decisão da maioria, concorda? Todos estão cumprindo a decisão da maioria, eu só estou discordando, é meu direito discordar. Ok, não estou reclamando, só estou dizendo que eu penso ao contrário. Deputado, eu preciso fazer um intervalo comercial, mas a gente vai permanecer ao vivo mais 3 minutinhos aqui no YouTube com o senhor. Queria tocar em mais um tema. Só queria saber, só para deixar claro para o público, o senhor então não assinou o requerimento de instalação da CPI da Lava Toga, né? Não, porque não me foi apresentado e está lá no Senado, isso que eu saiba. Eu sou senador, sou deputado. Certo. Então o senhor não está atuando a favor disso? O senhor se posicionou contra? Não. Os temas, CPI da Lava Jato, CPI da Lava Toga estão... o da Lava Jato parece que é da Câmara e o da Lava Toga é do Senado. Jato, sim, é só a questão de o senhor ser... Eu só queria deixar claro se o senhor é a favor ou contra a instalação da CPI da Lava Toga, que visa investigar o ministro Dias Toffoli, o seu inquérito sem objeto definido. O senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor da CPI da Lava Jato, da Lava Toga e da Vaza Jato. Todas elas merecem oferecer à população uma opinião, um esclarecimento, e se elas, obviamente, forem conduzidas com o espírito público que deve nortear toda a ação do Congresso Nacional. Ok, obrigado, deputado. É só permaneça na linha, por favor, que a gente vai tocar em mais um tema aqui, mas eu preciso fazer um comercial. Para quem
nos escuta pelo rádio. Pode soltar o break, Robson. Muito bem, para você que nos acompanha no YouTube, em jp.com.br/Pinhos, continuamos aqui mais uns minutinhos só para concluir a entrevista com o deputado Ricardo Barros, do PP, relator da Lei de Abuso de Autoridade, que nos dá essa entrevista aqui em Os Pingos nos Is hoje. Zé Maria Trindade, eu quero ouvir você, mas eu só queria fazer uma última pergunta aqui para o deputado, só para esclarecer mesmo uma história que o senhor deu uma entrevista para a TV Câmara, logo após a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, falando num acordo que teria havido com o governo ou com o líder do governo para que o presidente Jair Bolsonaro vetasse apenas o item sobre o uso de algemas. Esse acordo aconteceu e o presidente acabou, como o senhor disse, jogando para a turma do Sérgio Moro, etc. Houve esse acordo e ele foi descumprido? Como é que é a sua posição? Não, eu fui relator, tivemos uma reunião de liderança interessados na matéria que seria votada. Deputado, só um minutinho, por favor. A gente está tendo um problema de som. Não está ouvindo o senhor. Está ligeiramente intermitente aqui a nossa conexão. Vamos tentar refazer para o deputado responder sobre essa questão do acordo, que eu considero muito importante. Foi citado várias vezes. Aqui a gente está tendo a oportunidade de ouvir os esclarecimentos do deputado Ricardo Barros, do PP, relator da Lei de Abuso de Autoridade. Mais alguns segundos só. Zé Maria Trindade, o senhor quer fazer algumas considerações enquanto a produção restabelece a conexão? Sim. Olha, o deputado Ricardo Barros foi o relator desta lei que regulamenta o abuso de autoridade. Ele é um franco crítico mesmo a essa situação, essa relação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional, mas não é um deputado ligado ao Partido dos Trabalhadores ou à esquerda brasileira, é um liberal. É interessante a posição dele, que cai ali naquela frase do procurador indicado para a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, exatamente sobre a criminalização da atividade política. E era exatamente essa pergunta que eu queria que ele esclarecesse sobre essa relação, Zé, se é por aí mesmo. Mas ele está fazendo essa defesa. É uma defesa dele, que é do Congresso Nacional, sempre... A gente restabeleceu a conexão, só vou pedir então para ele responder brevemente a minha pergunta sobre aquele acordo com a liderança do governo sobre vetar apenas o uso de algemas. O que realmente aconteceu, deputado? Estamos com o deputado na linha? Não estamos ouvindo o deputado, infelizmente caiu a nossa conexão, a gente ainda vai tentar... Estou lhe ouvindo bem. Diga, deputado, agora sim então, estamos ouvindo. Agora está bem. Estou ouvindo bem, o comercial está rodando junto, mas agora ficou Tudo bem, estamos ouvindo, pode falar. Deixa eu te falar. Teve a reunião na liderança. Quando foi votado o regime de urgência, eu pedi ao Vitor Hugo, coloquei à disposição dele, ele convocou os líderes na reunião do governo, e lá nós discutimos os pleitos que haviam sobre mudanças na lei. Eu expliquei a ele que eu não faria alterações no texto, que o texto estava votado no Senado, e nós queríamos mandar o texto à sanção, e que justificaria, então, os pedidos. Eles me apresentaram várias questões que eu expliquei porque não eram possíveis. No caso das algemas, nós concordamos que, se fosse vetado, não seria derrubado o veto, porque a súmula número 11 do Supremo Tribunal Federal já diz exatamente a mesma coisa que a lei diria, que não se pode algemar alguém que não ofereça risco de fuga ou risco à integridade sua ou policial. Então, é isso que foi decidido, e todos os vetos, além deste, não temos compromisso, nós, congressistas, de não derrubar. Ok, estamos conversando então com o deputado Ricardo Barros, do PP, agora a audiência que nos escuta pelo rádio também está ouvindo. E só para concluir então, Zé Maria, acho que tinha uma última pergunta. Diga, Zé Maria. Eu queria saber, deputado, porque o procurador indicado para a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, ele fala claramente ali na história de criminalização da política. Eu queria saber se o senhor concorda com se está acontecendo essa criminalização. E, por outro lado, eu queria que o senhor mostrasse e falasse sobre as articulações sobre queda ou não dos vetos à lei que o senhor relatou. Bem, a primeira votação da queda dos vetos será no Senado. Portanto, a articulação está com... A Câmara é pacífico, Chegando na Câmara, serão derrubados. Mas o Senado criou seu movimento novo de senadores, que chegou até 32 assinaturas, o que é absolutamente insuficiente para garantir a manutenção
dos vetos do presidente. A minha expectativa é que os vetos devam cair, na sua grande maioria, né? Até porque, acabei de citar anteriormente na matéria, são absurdos os vetos, né? Prender em desconformidade com a lei tem que ser abuso de autoridade. Denunciar sem justa causa tem que ser abuso de autoridade. Então, o Congresso vai dar a palavra final. Eu tenho a expectativa de que vários vetos, a grande maioria dos vetos, serão derrubados e a lei ficará naquele contexto que foi debatida lá no Senado, em audiências públicas. Participou o Sérgio Moro, o Gilmar Mendes participaram todas as associações de juízes e promotores. Então, houve um debate lá quando foi votada no Senado. Quanto à criminalização da política, eu concordo em gênero, número e grau, né? Houve, sim, uma repetição do que aconteceu lá, inspiração, né? Inspiração confessa, inclusive, da Operação Mãos Limpas da Itália, e o processo está se repetindo exatamente como aconteceu na Itália, né? Quem conhece a história toda já sabe como é que vai terminar. Então, houve há também sim uma a criminalização da atividade política, o que é lamentável, porque afasta as pessoas de bem da política. Deputado, duas coisas, honra, por favor. Quem tem honra, família ou patrimônio, não quer participar da vida pública. Deputado, houve também vários casos, tem as prisões aí plenamente justificadas para provar o que eu digo. Houve também, em vários casos, a politização do crime, né? O cara é criminoso e depois alega que por ser política que ele foi punido. Não é bem assim. Agora, o senhor acha que todos os vetos devem ser revogados? O senhor acha que fez um projeto perfeito, que não pode ser modificado? Eu acredito que no contexto do atual momento, né, a lei é muito apropriada. A lei de abuso de autoridade era de 1965, muito antiga, antes da Constituição, estava muito desatualizada para a nossa legislação. Poderão cair mais alguns vetos, eventualmente, que forem negociados para conquistar os votos para os vetos das questões que são mais relevantes. O que nós queremos é assim: todo brasileiro responda pelas suas ações, né? Hoje tem brasileiro que não responde por nada, faz o que quer, erra à vontade, causa dano, causa prejuízo, especialmente juízes promotores, e não podem ser onerados. E ministros do Supremo também. Principalmente ministros do Supremo. Principalmente ministros do Supremo, né, deputado? Olha, eu não sei por que está com essa preocupação com o ministro do Supremo. Eles são juízes. Não, o Brasil está preocupado, não é minha, não. As regras do Conselho Nacional de Justiça da mesma maneira. Muito bem, conversamos com o deputado do PP, Ricardo Barros. Muito obrigado pela sua participação em Espinhos nos Is. O debate político, o debate público, às vezes é ácido, é assim mesmo, mas quem ganha é o ouvinte, quem ganha é o espectador, com todos os esclarecimentos, com todos os elementos e as argumentações, ele forma a sua opinião. Boa noite, bom trabalho, deputado. Muito obrigado, estou sempre à disposição de vocês.